Olá pessoal, eu sou o professor Michel Corsi, estamos aqui para mais um bate-papo de física básica. Tá? No nosso último encontro, nós conversamos um pouquinho ainda sobre gravitação, vimos no crescente, tá? Falamos sobre satélite geoestacionário, um pouquinho de velocidade angular, mostramos as questões relacionadas à força, e hoje nós vamos dar um passo a mais, nós estamos caminhando já para o finalmente, tá? Do nosso trabalho com gravitação, mas existem alguns detalhes importantes. Não vou entrar muito profundo com vocês, mas existem alguns detalhes importantes de serem conhecidos. Bom, primeira coisa, nós vamos conversar um pouquinho sobre campo gravitacional terrestre. Então eu gostaria que você imaginasse o seguinte aqui comigo, olha só. Eu teria a Terra, tá? Aqui seria o centro da Terra. Aqui é a superfície da Terra. Ao redor da Terra, existe uma região chamada de região de atuação da Terra. Essa é a região na qual, o que acontece? Todo o corpo fica sujeito à ação de um campo gravitacional. Então, dentro dessa região, se eu soltar um corpo, o que é que acontece com ele? Ele cai. Tá? Por que é que ele cai? Porque um corpo de massa M sempre sofre atração com outro corpo de massa M. Quem é que vence? O corpo de maior massa. É por isso que é a caneta que cai e não é a Terra que sobe, porque a Terra tem muito mais massa do que a caneta. Então, meus queridos, olha só, dentro dessa região, que eu vou chamar de campo gravitacional terrestre, eu tenho um corpinho de massa M. E quando eu solto ele cai, ele vai em direção ao centro da Terra. Ele fica sujeito a uma força chamada de força de atração gravitacional, que nós costumamos chamar de força-peso. Tá? Então, P é igual a M vezes G. Força-peso é igual a massa do corpo multiplicado pelo campo gravitacional. Tá? Nesse caso, campo gravitacional terrestre. Meus queridos, aqui a gente começa a tentar entender algumas coisas. Primeiro, do corpo até o centro da Terra, eu tenho uma distância D. Essa distância é a soma do raio da Terra mais a altura H, que o meu corpo está acima da superfície terrestre. Então isso aqui é bem importante. Por quê? Porque olha só, nós vimos na aula anterior a força de atração gravitacional entre duas massas, que é exatamente a constante gravitacional multiplicado pela massa de um dos corpos, multiplicado pela massa do outro corpo, dividido tudo pela distância ao quadrado. Tá? Só que se no lugar desta força de atração gravitacional eu utilizar a força-peso, vou colocar aqui, olha só, então, no lugar da força gravitacional, eu terei exatamente a força-peso. E aí, no lugar da força-peso, eu posso substituir massa vezes aceleração da gravidade. Isso aqui, eu vou igualar com G, que multiplica a massa de um corpo, que multiplica a massa do outro, dividido pela distância ao quadrado. Amores, olha só, o meu G será igual Gzão, que é a constante gravitacional, que multiplica a massa do planeta. Veja que a massa do corpinho foi embora. Então, quem é que influencia no campo gravitacional? É a massa do corpo que cai ou é a massa da Terra? É a massa da Terra. Tudo isso dividido pela distância D ao quadrado. Mas lembrando que D é o raio da Terra mais a altura H acima da superfície. Aí pensamos assim, se eu pegar esse corpo e trouxer ele exatamente aqui, sobre a superfície, poderia pegar ele aqui, ó, sobre a superfície, a minha distância ou a minha altura H
seria zero. Portanto, se isso aqui for zero, a aceleração gravitacional na superfície da Terra será igual a G vezes a massa da Terra dividido pelo raio da Terra. Se eu substituir estes valores para a Terra, nós vamos encontrar um G próximo de 9,82 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração gravitacional de um planeta depende das características deste planeta. Depende do raio, depende da massa, e eu posso aplicar isso para um outro planeta, ou para um outro corpo, que tenha, na sua superfície, uma aceleração gravitacional. Tranquilo, pessoal, até aqui? Então, essa aceleração gravitacional é na superfície da Terra. Depois, ela começa a diminuir com a distância ao quadrado. Então, assim, temos um modelo para determinar a aceleração da gravidade. Eu não vou resolver colocar os valores aqui, porque eu vou deixar um exercício para vocês fazerem. Eu vou propor que vocês façam o exercício de encontrar, de buscar. Você pode digitar aí no Google, buscar o valor G, o valor da massa da Terra e o valor do raio da Terra. Substitua esses três valores e encontre a aceleração da gravidade na superfície da Terra. Tá bom? Então essa é uma atividade que eu deixo para vocês trabalharem um pouquinho, para entenderem exatamente este modelo. Bom, feito isso, eu vou dar um passo, eu vou avançar. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre a energia no campo gravitacional terrestre. Porque até agora estamos falando em força, em campo. Tanto força quanto campo são grandezas vetoriais. Quando eu vou utilizar energia para pensar algumas coisas dentro da gravitação, a minha vida acaba se tornando um pouco mais fácil, porque energia é uma grandeza escalar. Então, olha só, quando eu vou falar em energia, a primeira coisa que eu preciso denotar com vocês, eu preciso aqui trazer como referência que a minha energia potencial no infinito é nula. Estou postulando isso com vocês, para a gente poder entender o problema. Então, o que seria o infinito para a gente? Seria o limite do campo gravitacional. Se daqui para fora, se eu colocar um corpo aqui dentro, ele será atraído para o centro da Terra. Se eu colocar um corpo aqui fora, ele não mais será atraído para o centro da Terra. Logo, meus queridos, aqui é exatamente o que eu chamo de infinito. E aqui no infinito, a minha energia potencial vale zero. Exatamente. Então, o que acontece? Imagine o seguinte, se eu soltar um corpinho daqui, vou até traçar aqui uma linha reta. Se eu soltar um corpo aqui dentro, nesse limite, que eu posso chamar de ponto A, o que é que vai acontecer? Este corpo, naturalmente, vai ser atraído para o centro da Terra. Ele vai se deslocar. Qual é a força que está puxando ele? Força-peso. Portanto, o peso realiza trabalho sobre esse corpo. Mas eu não vou também emergir pelo trabalho. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que se eu coloquei a minha referência no infinito, eu disse que no infinito a energia potencial é nula, qualquer corpo mais próximo da superfície da Terra terá uma energia potencial menor que essa. Infelizmente, presta bem atenção, eu não posso dizer para você que energia potencial é mgh, igual você viu lá no primeiro ano. Por quê? Porque o G, ele muda. Lá no primeiro ano, essa energia potencial é para o corpo que está aqui dentro, na superfície da Terra, que o G é constante. E a gente aproxima para 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui a gente calculou, e eu disse para vocês que dava aproximadamente 9,82. Mas a gente arredonda para 10, aproxima, não arredonda.
Só que aqui o meu G é diferente daqui. Então, se o G varia, eu não posso usar aquele modelo. Tá? Então, vocês vão precisar, né, acreditar em mim nesse momento. Não vou demonstrar nada. Eu acho que nem cabe aqui nesse momento. Só que qualquer energia de um corpo que estiver mais próximo da Terra será menor do que zero. Por isso o sinal negativo. Tá? E aí a minha energia potencial será dada por menos, a explicação acabou de ser dada, G, Emão, Eminho, por D. Não é D quadrado. Se for D quadrado é força. Se eu tirar o quadrado fica D, energia potencial. Tá? E aí esse conceito eu consigo utilizar para a gente resolver um outro problema. Porque a gente vem falando de foguete, de missão, né? Enfim, de satélite. O satélite eu só quero colocar ele em órbita. Então eu lanço ele com uma determinada velocidade tal que ele vai entrar em órbita e ali ele vai ficar, é como se ele estivesse caindo na Terra. Só que ele cai e gira o tempo todo e volta para o mesmo lugar. Então ele cai e gira e volta para o mesmo lugar. É o caso da Lua. Tá? Agora não, eu não quero que ele fique orbitando a Terra, eu quero que ele saia, né, desta órbita nas proximidades da Terra. É como se eu estivesse enviando ele, por exemplo, para a Lua, uma missão para a Lua. E aí o que acontece? O meu corpo que está sendo enviado, o meu foguete, ele precisa ter uma velocidade mínima para escapar deste campo gravitacional terrestre e não entrar em órbita. Tá? E esta velocidade ela é chamada de velocidade escape. Tá? Que aí nós vamos tentar entender alguns detalhes de energia. Se eu pensar, tá, que a energia potencial, que força-peso, é uma força conservativa, que é a força com a qual eu estou trabalhando, então o meu sistema é conservativo. Ou seja, a energia mecânica do meu sistema num ponto A tem que ser igual à energia mecânica do meu sistema num ponto B. Tá? Sempre. Sempre, sempre, sempre. Em qualquer ponto. Se eu pegar aqui, a energia mecânica é zero, porque aqui a cinética é zero, a potencial é zero. Se eu pegar aqui, a cinética tem que ser igual ao potencial. Se eu pegar aqui, a energia cinética tem que ser igual ao potencial. É por isso que eu vou chamar aqui, por exemplo, de ponto A e aqui de ponto B, para a gente poder fazer o modelo. Então, se eu pegar aqui no ponto A, na superfície da Terra, a minha energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado por 2. Está aqui, ó. E a energia potencial? Acabei de dizer para vocês quanto vale. Menos Gm pelo raio da Terra. Isso é igual a zero, que é a energia mecânica do lado de cá. Amores, esta velocidade da energia cinética, que é a energia com que eu tenho que lançar, se isso aqui fosse, né, o meu foguete, olha só, se isso aqui fosse o meu foguete, que estivesse sendo lançado, qual seria a velocidade que ele precisaria ser lançado para escapar? Essa é a velocidade escape, que é essa aqui, olha só. Fazendo esse aqui que é negativo, eu vou passar toda esta fração para o outro lado da igualdade. E vou cancelar a massa de um lado com a massa do outro, a massa do foguete. Vai sobrar apenas a massa da Terra, do planeta, né? E vou isolar a velocidade. Isolando a velocidade, eu vou ter 2 vezes a constante, vezes a massa do planeta dividido pelo raio da Terra. Fica de novo para vocês a tarefa de, com o G, o Emão e o raio, descobrir agora, não o G, mas a velocidade de escape. Nesse caso, eu coloquei para vocês que ela é de aproximadamente 11 km por segundo. Tá? Então, se eu quiser, né,
fazer com que um foguete saia, escape do campo gravitacional terrestre, não entre em órbita, ele precisa, tá, ser lançado exatamente, no mínimo, com esta velocidade. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham acompanhado, tenham curtido um pouquinho da ideia de gravitação. Ela tem muitos detalhes, muitos. Infelizmente, nós passeamos por alguns deles apenas. Eu espero, né, que vocês tenham conseguido entender o todo, tá, deste trabalho, desde a ideia de atração gravitacional até agora a questão da velocidade de escape. Tranquilo? Então, ou seja, é essa a mecânica, é esta a física, por exemplo, que nós utilizamos, que a NASA utiliza para colocar um foguete, tá? Lançar um foguete, para colocar um satélite em órbita. Tá? Então, assim, a física clássica, a terceira parte do livro Princípio, que é o estudo da mecânica celeste, é extremamente importante. E assim nós conseguimos fechar aquele pensamento que Aristóteles começou lá em 340 a.C., tentando explicar os movimentos celestes. Quem fecha a mecânica celeste é Newton. Porém, Newton não sabe, ou não mostra no livro Princípio, de onde vem a gravidade. Nós determinamos ela, mas não entendemos muito bem aqui de onde esta gravidade vem. É só com a teoria da relatividade geral de Einstein que um modelo para essa gravidade é apresentado, com uma curvatura espaço-tempo. Mas isso é um tema para um outro bate-papo de física básica. Tranquilo, pessoal? Se você gostou, curte, compartilhe com seus amigos e até o nosso próximo bate-papo de física básica. Tchau, tchau!